Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 9º ano, aula de número 31. Eu sou a professora Flaviane e não deixem então de ter em mãos caderno, caneta, os materiais que vão auxiliá-los a responder as atividades, a também a fixar, compreender melhor o conteúdo. Esse exercício de vocês escreverem, isso ajuda vocês a fixarem melhor o conteúdo. Então não deixem de ter em mãos esses materiais que são importantes e vão ajudá-los nessas questões então, ok? Hoje a nossa última aula sobre a Eurásia, então a nossa terceira e última aula sobre isso. Nós já vimos, o que são questões ali físicas, questões geográficas no geral. A gente viu sobre a ocupação, do continente europeu. Começou a haver essa ocupação do continente asiático. Hoje a gente vai dar continuidade a isso, para que então a gente possa entender o porquê ocorreu essa ruptura, essa divisão da Eurásia. Então o nosso objetivo é definir as características do continente Eurásia e conhecer as regiões que dele fazem parte. Então, relembrando só, o que é a Eurásia, então é essa grande massa, a gente tem essa massa emersa, ali um grande continente emerso, que engloba essas porções europeia e asiática, formando então um único continente que é a Eurásia. A ocupação da Ásia, então, só retomando aqui, a gente viu na aula passada, então, as grandes civilizações que deram origem, às demais no mundo, e a gente vai continuar, então, essa ocupação da Eurásia. Então, antigamente, o termo Ásia, ele servia para designar a atual Ásia Menor, que é a Anatólia, que, por sua vez, é derivado do arcádio, aqui, ó, que significa subir, sair, e diz respeito, então, ao nascer do sol. Então, vocês já ouviram falar do continente asiático que fala terra do sol nascente? Então, deriva justamente disso, dessa questão do nascer do sol. Sua história, porém, ela pode ser entendida como a que narra o surgimento do leste asiático, na Ásia Meridional e do Oriente Médio, que a gente viu na aula passada, essas grandes civilizações que surgiram, então, nessas regiões ali. A civilização asiática, como um todo, como a gente a conhece hoje, teve início há mais de 4.000 anos e o seu povo fundou as cidades mais antigas, assim como essa região, a Ásia, foi a região onde foram fundadas todas as religiões mais relevantes do mundo, tiveram origem no continente asiático. Então aqui a gente tem, vocês lembram que a gente viu na aula passada? Então aqui a gente teve a questão ali dentro do continente a gente teve a questão aqui do Império Romano, a gente já viu isso também, o Império Persa, depois as dinastias chinesas que a gente teve também. Vocês lembram disso? Na aula passada que a gente viu alguma coisa ou outra? Então, muitas civilizações antigas foram influenciadas pela famosa Rota da Seda, que é esse que a gente está vendo aqui, também em vermelho, essa Rota da Seda, que ligava então a China, a Índia e ao Oriente Médio e a Europa. Então existia, esse trajeto aqui, China, que ia ligando ao Oriente Médio e depois passava aqui para a Europa, China, Índia, Oriente Médio, Europa. E conquistaram, então, essas nações do oeste da Europa, conquistaram os territórios da Ásia entre os séculos XVI e XIX. A expansão para a Ásia, em relação aos europeus, por que os europeus expandiram para a Ásia? A expansão para a Ásia se deve a fatores econômicos, como a garantia de matérias-primas para as indústrias e para os mercados de produto, além de questões ideológicas, como civilizar esses povos. Aí a gente entra com aquela questão eurocêntrica, em que o modelo ideal de civilização era o modelo europeu. Então, essa expansão para o continente asiático se deveu a esses fatores, buscar mercadorias. Vocês lembram que nós vimos ali, que a gente passou por
alguns momentos históricos europeus, e dentre eles estavam as grandes navegações, e mais tarde a gente teve a Revolução Industrial, em que a gente teve o neocolonialismo ali, em busca justamente de matéria-prima e mercado. Então entra aqui o continente asiático nesse ponto, além, né, dos valores de civilização ali. Então o processo de colonização da Ásia não aconteceu de maneira igual, né, dentro dela ali. Variou de uma região para outra. Até o século XIX, os asiáticos quase não mantinham contato com os povos europeus, salvo os viajantes, né, comerciantes. Então, esses viajantes comerciantes, eles atravessavam. Eu vou voltar só aqui para a gente ver, ó. Da Rota da Seda, eles atravessavam, ó, toda essa região aqui, ó, eles atravessavam justamente para comercializar principalmente a seda aqui. Então, eles saíam, né, do continente asiático e faziam essa rota aqui. Nesse contexto, então, Inglaterra, França e Holanda foram ocupando, né, territórios dentro da África e da Ásia. Mais tarde, o Império Alemão também se lançaria na conquista de regiões dentro desses continentes ali. Igualmente, o Japão aproveitou, então, o embalo ali dessas novas conquistas europeias e invadiu a Península Coreana e parte da China. Os Estados Unidos passaram a ocupar ilhas no Pacífico e o símbolo dessa conquista foi a ilha do Havaí, que até hoje pertence, né, é território norte-americano. Então, nessa imagem a gente tem, ó, a China, ó, sendo conquistada por vários povos aqui, ó, os russos, aqui a gente tem a Austrália, Itália. Então, cada bicho, ó, representa, né, uma nação, e aqui o dragão chinês abatido e esses povos, então, tomando parte ali, querendo conquistar pedaços. A distinção, né, em relação ao processo de expansão no interior do continente se dava diante da ocupação do Sudeste Asiático e do Oriente Médio. Então, a inserção de uma nova cultura a partir da colonização europeia gerou reflexos, né, no modo de vida de muitas dessas civilizações. Durante esse processo aí de colonização, né, daqueles novos conquistadores, então, os europeus enfrentaram resistência por parte de algumas nações. E dentre elas a gente tem as nações indiana e a chinesa. Então, esses povos, eles resistiram a essa conquista. Por quê? Vocês lembram quando a gente viu na aula passada, no início das civilizações, a gente tem tanto ali a questão dos indianos, ali um pedaço da Índia, né? E o pedaço ali em relação aos chineses, que são as civilizações, umas das mais antigas do mundo, dentre aquelas 4 que nós vimos. Então, civilizações tão antigas sendo subjugadas, né, pelos europeus, não foi tão fácil, porque eles já tinham uma história, né, junto deles. Eles já eram povos com uma economia formada, com questões religiosas formadas, com questões sociais formadas, então eles não iriam se entregar de maneira tão fácil, né? Ambos possuem uma estrutura social já bem organizada, além de exércitos, né? Então, eles já por serem tão antigos, eles já sofreram outras invasões, outros ataques, então eles já tinham essa base de exército formada, né? A fidelidade aos seus princípios religiosos, a sua conduta moral, né, dessas civilizações ali fortaleceu ainda mais essa resistência à inserção de uma nova cultura. Então, eles lutaram para se manter como eles estavam, para que os europeus não os subjugassem, não quisessem implantar, então, aquele modo de vida europeu, né, a ideia de civilização para eles, sendo que eles já tinham toda essa base formada. Então, houve resistência por parte, né, dessas nações, e apesar dos seus esforços em proteger a sua identidade e as suas riquezas, eles acabaram derrotados pelos europeus. Isso é explicado pelo fato de que as nações europeias, elas eram experientes em combates e por possuírem um exército bem treinado. Então, ao tempo que os exércitos ali chineses e os indianos, eles estavam preparados para se proteger, o exército europeu, ele era preparado para invadir. Então, por mais que eles se protegessem ali, eles tentaram, né, se resignar a essa inserção ali, a proteger a sua identidade e tudo mais, eles não conseguiram.
Assim, as nações europeias dominaram tais territórios e os exploraram, assim como eles fizeram, né, então, com o território africano. Após a Segunda Guerra Mundial, o continente asiático foi transformado no centro de batalhas entre, né, os países que adotaram então o comunismo e países que utilizaram o capitalismo. Então, depois da Segunda Guerra, a gente teve esses embates ali dentro do continente asiático. Lembrando que, né, a porção da Rússia, ali da União, da URSS, ela estava nesse continente asiático e várias outras nações asiáticas ali, elas acabaram adotando ou esse sistema comunista ou o sistema capitalista. Então, ficou esse embate, né, sobre o território ali asiático. Então, aqui o fim, né, da Segunda Guerra Mundial, que foi o lançamento ali das bombas atômicas. Então, depois de todo esse contexto histórico das outras aulas que a gente teve dessa questão de ocupação, dessa diferenciação que a gente conseguiu ver entre uma porção e outra, a gente chega então no nosso ponto, né, principal, que é essa divisão. Por que ocorre essa divisão de Europa e Ásia, sendo que, né, falando de uma maneira geológica, é um continente só? A Europa, de acordo com esses aspectos físicos, né, e formação geológica, é considerada por muitos cientistas como um continente que corresponde a uma península da Eurásia. Termo esse que significa a união da Ásia e da Europa, né, que é localizado no hemisfério norte. A Europa, ela se constitui como continente em razão dos seus acontecimentos históricos, pois nesse território houve as principais dispersões culturais, políticas e econômicas, que expandiram, né, então todas essas questões foram expandidas a âmbito internacional para outras nações. Então, aqui é a Eurásia. Então, aqui, ó, essa é a principal questão. Europa e Ásia são continentes diferentes por razões culturais. A Europa é o berço da civilização ocidental e a Ásia Oriental pertenceu a várias civilizações. Império Mongol, Persa, dinastias chinesas. Do ponto de vista religioso, a Europa tem o predomínio cristão. Já a Ásia, o cristianismo, né, existe em uma menor proporção em comparação ao budismo e à religião muçulmana. Então, aqui a gente retoma aquela conversa que nós tivemos, né, entre Ocidente e Oriente. Vocês lembram que a principal diferença é realmente isso? Essa herança religiosa ali, que nós vimos, né? Essa herança religiosa europeia que veio do Império Romano. E já na Ásia, ali, essa herança religiosa que veio ali com a questão da religião muçulmana, o budismo também, mas principalmente os muçulmanos, né? E em relação às línguas, o latim, né, é originário de muitos países europeus, o francês, o espanhol, o italiano, o português, enquanto na Ásia, o árabe, o hindi, o chinês e as variantes, né, dessas línguas são os principais idiomas. Então, aqui a gente entra também nessa diferenciação. Então, aqui vocês conseguem entender, levando em conta o que a gente viu ali naquela questão de Ocidente e Oriente e todo esse contexto histórico de ocupação, tanto do território europeu quanto do território asiático. Então, aqui vão aparecendo essas diferenças do porquê essa separação. Então, principalmente por razões culturais. A partir de uma perspectiva racial, então, de raça mesmo, não só levando em questão, né, cor de pele e tudo mais, mas questões históricas, né, de formação da população, a Europa é de maioria, então, etnia caucasiana, que são, né, brancos, enquanto na Ásia a situação é mais complexa, né, a maioria dos países tem uma população multiétnica. Então, a gente já viu isso também na aula que a gente teve exclusivamente sobre o continente asiático. Então, a gente tem os amarelos, tem algumas populações de uma cor, a Índia, né, ela é uma etnia à parte também, os indianos, os muçulmanos também. Então, existe essa diferenciação dentro da própria Ásia. E a separação cultural ocorreu a partir de duas vertentes, no qual, de um lado, está a civilização greco-romana, né, como a gente já viu, ambas, né, representantes da parte europeia. Então, por isso que nós vimos essa ocupação europeia ali desde o começo, por isso que eu quis trazer essa contextualização histórica para vocês, né, dessa ocupação.
E do outro lado a gente tem os representantes asiáticos, né, os árabes, os hindus e os chineses, né, com suas religiões, né, com suas culturas consolidadas. Então, contrapondo essa questão, né, dos greco-romanos ali em questão religiosa, questão de valores também, questão de tradições, muda um pouco também. Então essa foi uma separação de valor cultural, não é uma separação física, né? Pois o que foi levado em conta foram as disparidades culturais, religiosas e econômicas de cada grupo, então de cada porção. Os asiáticos tinham um modo de vida, têm um modo de vida, os europeus outro. Então existe essa disparidade, essa diferenciação cultural, religiosa, né, dentro desses grupos ali. Por terem desenvolvido os aspectos políticos e culturais em âmbito interno, os europeus conseguiram se implantar sobre os outros povos domínio, pois eles detinham conhecimento em ciências, estratégia militar e tecnologia. Nesse momento da história, se criaram as expressões, então, civilizado e selvagem, que tinham como principal finalidade diferenciar a cultura greco-romana. Então, a partir desse momento, né, como a gente viu, a cultura europeia era considerada esse modelo de civilização, em contrapartida com os selvagens. Então, para os europeus, as outras culturas eram selvagens, porque elas não seguiam esse modelo greco-romano, que é, né, o cerne ali da cultura europeia. Apesar da imensa distribuição da cultura e do conhecimento da Europa para o restante do mundo, né, via então esses processos de colonização que a Europa teve, né, 2 processos ali, dos descobrimentos e depois dessas novas ocupações ali, quem emergiu cultura para os 2 continentes, né, foi o Oriente. Por exemplo, o cristianismo, o alfabeto, entre outros. Mas, professora, não eram os romanos, os europeus que difundiram o cristianismo? Sim, mas o cristianismo ele nasceu na Ásia. Lembrem que a época ali de Jesus, né, onde hoje em dia nós temos as civilizações ali do Oriente Médio, foi naquela região que surgiu o cristianismo, foi naquela região que Jesus nasceu. E dali os romanos adotaram então aquela religião, tomaram para si como religião e expandiram para o resto do mundo, mas o nascimento ocorreu na Ásia. E as outras religiões também. A gente tem, né, o islamismo ali que a gente viu, o budismo, o hinduísmo. Então, todas as outras grandes religiões do mundo, todas elas partiram do continente asiático, né? A diferença são os valores, né? O cristianismo, ele apresenta alguns valores e essas outras religiões, outros tipos de valores. Algumas são monoteístas, né, que cultuam apenas um Deus, outras são politeístas, cultuam animais também, outros tipos de deuses ali, mas todas elas surgiram dentro do continente asiático. Em relação ao alfabeto também, então foi sendo melhorado a questão do alfabeto até que a gente chegue no romano. O fenício passou para o grego, então os romanos adotaram o alfabeto dos gregos. Lembram da cultura greco-romana, em que os romanos adotaram aspectos culturais dos gregos, né? Evoluíram esses aspectos culturais, o alfabeto entra dentro disso também. Então, a partir disso, né, houve toda uma evolução. Então, é por isso que a Eurásia ela é dividida, né, entre Europa e Ásia, principalmente por essas questões culturais, essa diferenciação, durante todo esse processo histórico que a gente viu, de ocupação, de língua, de religião e tudo mais. Então é isso, pessoal. Com essa aula nós fechamos essa questão da Eurásia. Espero que tenha ficado claro, né, que vocês tenham entendido todo esse processo ao qual nós passamos ali de ocupação, né, desses territórios, tanto europeu quanto asiático. Eu quis trazer isso para que vocês entendessem o porquê dessa separação. A aula ali do Ocidente e do Oriente também é bem importante e essa questão da Eurásia complementa aquela aula também. Então não deixem, né, de fazer as suas atividades, não deixem de fazer mais pesquisas. Se vocês se interessaram por alguma coisa, pesquisem, busquem mais conhecimento, isso é bem importante também. E nós nos vemos então na nossa próxima aula. Tchau, tchau!